Talvez você não tenha assistido essa série, mas mesmo assim pode reconhecer essa cena. É a tipografia do título da série produzida na Coreia, Round 6, um grande sucesso internacional. As partes pintadas em rosa mostram os formatos de um círculo, um triângulo e um quadrado. Na versão coreana, essas formas estão bem destacadas. Isso acontece porque, quando o alfabeto coreano Hangul foi inicialmente criado, suas letras foram concebidas para que fossem simples e geométricas. E como sabemos disso? Bem, está tudo registrado. Existe uma história muito interessante sobre o Hangul. O ano era 1428, e um dia, a nação Choson acordou chocada por causa de um crime terrível. Um homem chamado Kim Hwa tinha matado seu próprio pai. Ao saber da tragédia, o então rei coreano, Rei Sejong, decidiu escrever um livro de histórias com lição de moral para que esse tipo de crime nunca mais acontecesse. Entretanto, isso não teve o efeito esperado. E a razão era simples. O livro estava escrito em caracteres chineses, um alfabeto muito difícil de aprender, já que os caracteres chineses eram numerosos e bastante complexos. O povo, em geral, era analfabeto e não conseguia expressar seus pensamentos por meio da palavra escrita, sofrendo muitas injustiças perante a lei. Lamentando essa situação, o rei Sejong tomou uma decisão que mudaria a vida dos coreanos. Ele inventou um novo alfabeto para que o povo pudesse aprender a ler e escrever facilmente. Com 17 consoantes e 11 vogais, o novo sistema de escrita tinha um total de 28 caracteres. Era o nascimento do Hunmin Jeongeum, o alfabeto coreano que hoje chamamos de Hangul. Para esclarecer os objetivos e os princípios do Hangul, o rei Sejong e os pesquisadores também publicaram um livro de guia, Hunmin Jeongeum Haere. Hoje, a Coreia tem uma taxa de analfabetismo abaixo de 1%. Isso mostra como o Hangul é uma escrita fácil de aprender, graças à sua estrutura concisa e cientificamente precisa. Primeiro, as 5 consoantes básicas foram criadas a partir das formas percebidas dos órgãos do aparelho fonador ao articular os sons. As vogais do Hangul têm 3 formas básicas, inspiradas por 3 elementos da natureza: o céu, a terra e o ser humano em posição ereta. As consoantes e vogais básicas se expandem de forma regular e sistemática. Um ponto interessante do Hangul é que se escreve por meio de junções. Escreve-se ao juntar a letra do primeiro som, a letra do som do meio e a letra do som final. Existem regras para escrever através do método das junções. Após fixar a consoante à esquerda, à sua direita se escreve a vogal com som aberto e abaixo dela a vogal com som fechado. Ao combinar 14 consoantes e 10 vogais, do total dos 24 caracteres que compõem o Hangul contemporâneo, é possível construir 11.172 sílabas. Um sistema de escrita que possibilita a máxima comunicação com o mínimo de caracteres. Competitivo, não é mesmo? A fusão do significado e do formato do Hangul permite a criação de verdadeiras obras de arte. Algumas das principais construções da capital coreana, como o Portão Gwanghwamun e a Prefeitura de Seul, são exemplos de obras de arte representadas por essa tipografia. Na era da informação digital, em que a velocidade é um elemento vital, o Hangul tem mostrado sua grande força. Isso é possível graças ao princípio do modo de junções, em que se escreve uma consoante seguida por uma vogal em uma unidade silábica. No teclado de um computador, você pode digitar de forma bem rápida, ao usar a mão esquerda para as consoantes e a direita para as vogais. Em um smartphone, você pode digitar mais de 20 caracteres coreanos com apenas 12 teclas. Isso é possível porque é aplicado no teclado o princípio do Hangul de adicionar caracteres para letras com sons semelhantes.
Não é surpreendente a presença do Hangul até no contexto onde a Coreia, em um curto espaço de tempo, cresceu economicamente e se tornou um dos países mais avançados em TI? Até agora, descobrimos os bastidores da criação do Hangul, seus princípios e curiosidades. O que você achou? Foi interessante? Então, que tal começar a conhecer melhor os encantos do Hangul?